Senhor, me abre nossos olhos espirituais, que nós possamos ver, Senhor, as tuas maravilhas em nossas vidas. Que o Paixão venha ser um instrumento usado e ousado pelas tuas mãos poderosas nesta noite, Deus. Essa é a oração que fazemos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite. Que a graça do nosso Deus e a paz que há do Senhor Jesus Cristo esteja nos envolvendo neste momento, para que a gente desfrute verdadeiramente de Sua palavra. Nós vamos meditar um pouco a respeito do trabalho, o trabalho que o cristão deve ter diante do nosso Deus. Antes de lermos o nosso texto, eu quero questionar você a respeito do seu trabalho para com o Senhor. O que você já tem feito de trabalho para com Deus? E o que você já fez? Como foi que você o fez? Qual a motivação que te levou a realizar alguma obra para o Senhor? Nós vamos observar hoje que a alegria deve estar envolvida no trabalho de cada um que se dedica ao Senhor. Você deve usar a alegria como um serviço a Deus e ao próximo. Na epístola de Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, do capítulo 7, do 29 ao 31, diz assim: Isto porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Esse contexto aqui é um contexto onde o apóstolo Paulo está chamando os cristãos a uma vida ativa diante de Deus, de compromisso, de responsabilidade e de trabalho. O tempo se abrevia. Você não tem muito tempo nesta vida. Este mundo passa rápido. E ele está dizendo: olha, você precisa trabalhar de tal forma como se você não tivesse envolvimento nenhum com esse mundo, não precisasse em nada das coisas desse mundo, ainda que você se utilize dele, mas viva como se dele não utilizasse. Qual é o trabalho que você está fazendo para o Senhor? O teu trabalho é um trabalho prazeroso? Você se alegra quando realiza o teu trabalho diante do Senhor? Ou o teu trabalho é enfadonho, é desprezível, é cansativo? Você trabalha de graça ou por obrigação? Como é seu trabalho para com o Senhor? Eu vou fazer porque eu sei que eu tenho a obrigação de fazer, eu preciso realizar, eu não posso me omitir. E aí você faz movido pela obrigação, ou você faz alegre e gratuitamente para o Senhor? O que tem mais crédito? A promessa de recompensa do mundo ou a de Deus? Porque o que te move a trabalhar num contexto secular, num contexto natural, é o salário que você vai receber. Então você acorda de manhã, você trabalha, está cansado, queria ficar em casa, mas sai para trabalhar. Por quê? Porque você sabe que o teu salário vai estar garantido no final. Então essa é a tua motivação. Mas em referente às promessas de Deus, será que não são mais valiosas do que
o salário que você recebe de um homem? E como é o teu trabalho para com Deus? Observe, Paulo escrevendo aos Coríntios, agora no capítulo 9, do 16 por diante, ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo assim: olha, eu não vou estar me gabando, porque eu prego o Evangelho, eu anuncio por todos os lugares a respeito de Cristo, eu sofro por causa do nome dele, eu prego, eu sou rejeitado, eu sou apedrejado, eu sou preso, eu corro risco de morrer, mas eu não vou me gloriar por isso. Isso é uma obrigação minha, eu tenho essa obrigação, porque ai de mim se eu não trabalhar para Cristo, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O galardão como salário do solícito é o dever do salário do constrangido que o faz trabalhar. Observe o que ele diz no versículo 17: se faço de livre vontade, tenho galardão. Então, o galardão do Senhor, Paulo está associando a você fazer com satisfação, com prazer, a obra dele. E aí, por você fazer, não sentindo-se obrigado, mas sentindo prazer, você tem o galardão do Senhor garantido, se você faz de livre vontade. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Se eu faço constrangido, isso é uma confiança que pesa sobre mim e eu vou ter que fazer. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então o apóstolo Paulo ele está deixando bem claro: você só tem como cristão duas opções: ou trabalhar de boa vontade para o Senhor, ou trabalhar para o Senhor, percebendo a obrigação que pesa sobre você. Qual dos dois você vai escolher? Aí é com você. A liberação de ocitocina, é tão interessante isso, porque quando você recebe esse neurônio, quando ele é estimulado em você, geralmente ele é estimulado quando você faz algum trabalho voluntário, de boa vontade, sem interesses por trás, simplesmente porque você quer fazer algo. Mas a ocitocina, esse prazer de satisfação que é produzido em você, quando você faz isso de forma voluntária, por satisfação, quem assiste também você fazendo, desperta nele esse neurônio também, que faz com que ele sinta alguma satisfação. Então ele vê você fazendo, ele diz: nossa, aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa ali está fazendo sem interesse nenhum, e gera-se uma satisfação. O que recebeu também a benfeitura, a benevolência que você está ofertando para ele de graça, ele também é estimulado, é liberado nele a ocitocina também. Esse hormônio é liberado nas mães quando estão dando a luz, quando estão em trabalho de parto. A satisfação de que está trazendo ao mundo um filho. Então o sofrimento é inferior à satisfação por conta desse hormônio. E aí, você fazer por amor é tudo que você precisa para você se sentir feliz, para você se sentir bem. Uma pessoa que faz por amor se sente melhor do que uma pessoa que faz quando recebe muito dinheiro em troca. E o que você faz pensando na recompensa aqui nesta vida, é só ela que você terá. Você fez, foi aplaudido, mas foi pelo aplauso que você fez, foi para ser glorificado, exaltado, para
Foi por isso que você trabalhou? Foi por isso que você se envolveu na obra de Cristo? Então o seu galardão você já tem. Os aplausos chegaram. Fique com Ele. Nada de Cristo você terá, porque você estava em busca das coisas dos homens, recebeu o que era dos homens e vai ficar só com isso. Aquele, porém, que faz por amor ao Senhor, que não faz pensando em recompensas mundanas, ele recebe do Senhor o galardão. E não há satisfação melhor do que essa. Como é que você pode saber que você está fazendo para o Senhor ou está fazendo para homens? Porque o coração é enganoso. Ele vai querer te enganar. Muitas vezes você diz, não, é para o Senhor. E às vezes não é. Como é que você pode saber? Veja o resultado. Se alguém, por acaso, não te elogiou, não foi grato a você, e você se aborreceu com isso, não era para Cristo que você estava fazendo. Você queria o reconhecimento da pessoa. E você ficou chateado com aquilo, porque você queria essa recompensa. Mas se você faz, e ninguém te agradeceu, e até trataram com mal aquele bem que você fez, então, você ficou bem com Deus, realmente, foi para Deus que você fez. Observe, você precisa deixar o coração fora de seus deveres, e Deus os aborrecerá. Eles serão apenas carcaças sem vida e sem espírito da religião. Quando você faz, não por interesse mundano, aquilo tem espírito e tem vida, e Deus se agrada disso. A fé sem obras é morta. Mas quando você faz, interessado simplesmente em receber recompensas dessa vida, é uma carcaça vazia, não vale de nada. Para Deus aquilo não tem valor nenhum. Ou você faz para Cristo de coração, ou não terá valor algum. Deve-se pregar de boa vontade, deve-se trabalhar de boa vontade. Quem foi aceito por Deus neste dever deve se sentir honrado e não deve se sentir cansado com a obra de Cristo, enfadonho com a obra de Cristo. Você precisa se envolver por amor, totalmente dedicando-se a Ele por amor, e nada vai te deixar abalado, nada vai fazer com que você recue. Uma vez, uma jovem que trabalhava para a igreja, fazendo limpeza, arrumando, ela começou a se aborrecer com aquilo, porque por mais que ela dissesse aos irmãos da igreja, olha, arrumei, está vendo? Deixa do jeito que vocês estão vendo, deixa do jeito que você está recebendo, faça isso, por favor. Os irmãos não faziam. Esses irmãos iam lá, desorganizavam, e na outra semana ela tinha que fazer tudo de novo. E aí ela se aborreceu e disse, também não faço mais. Pronto, arranje outro para fazer, porque eu não faço mais. Toda vez que eu faço, desmancha. Pense direitinho. Era para Cristo que essa pessoa estava fazendo? Não era. Porque uma pessoa que faz para Cristo não se cansa em tempo nenhum. Você não pode ser movido pelo salário. Existem pessoas que são movidas pelo salário. Aqueles que, em consideração à honra de Deus ou ao bem das almas, desistem do seu direito de sustento, devem cumprir esse dever de boa vontade. Ainda que você não tenha nenhum salário, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Trabalhou, paga. Tudo bem, mas e se o salário não vier? Você para a obra. Você deixa de fazer por Cristo, porque deixou de receber aquilo que você sempre recebeu. Você precisa ter cuidado com isso, para que você não manche
a sua obra diante do Senhor. O dever do ofício, ele deve ser de boa vontade, sem relutância. Você deve fazer por interesse e satisfação do Senhor. Certa vez, conta-se a história de um senhor que ia trabalhar murmurando. Ele trabalhava distante e ele passava na beira de uma estrada onde tinha uma plantação de bananeiras. E ele passava no sol causticante, ia para o almoço, voltava do almoço para a sua casa e era cansativo. E ele só murmurava. Já naquela serra onde tinha essas bananeiras plantadas, ele sempre observava que tinha um homem ali trabalhando com satisfação. E ele cantava alto, louvava e ia capinando, limpando as bananeiras daquele terreno. E era cansativo. Só de andar o homem já estava aborrecido. E que dirá trabalhar no meio do mato, naquelas circunstâncias? Mas ele ficou tão curioso com aquilo que ele parou e chamou a atenção daquele homem. Ô meu amigo, me explique como é que você consegue isso? Trabalhar com tanto ânimo, com tanta satisfação, num sol tão ardente quanto esse. E ele disse: meu senhor, é que eu estou capinando as bananeiras de Deus. Deus me confiou esse trabalho e eu estou me sentindo honrado por Ele me confiar. Então observe, tudo que Deus te confiou é uma obra que você pode fazer para Ele, ou para os homens, ou para você mesmo. Quando você faz para Deus aquele trabalho de casa que você antes dizia: nossa, eu gosto de tudo, menos de arrumar a casa. Já outro diz: eu gosto de arrumar a casa, mas eu não gosto de lavar os pratos. Mas eu faço por obrigação, eu faço porque eu tenho que fazer. Tudo que você faz, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, você precisa fazer tudo para a glória de Deus. Então parem de pensar no quanto é cansativo. Parem de pensar: eu vou lavar tudo isso, eu vou arrumar tudo isso, para a semana vai estar tudo desarrumado. Parem de pensar no que vocês sofrem, ou no que podem receber de recompensa por trabalharem em algo. Mas trabalhem oferecendo ao Senhor, dedicando ao Senhor o seu trabalho de forma voluntária, para que você receba do Senhor a recompensa. Os servos dispostos de Cristo não deixarão de receber uma recompensa proporcional à sua fidelidade, zelo e diligência. Lembra que o Senhor disse aos Hebreus, em Coríntios, que Ele não é injusto para esquecer do trabalho que vocês dedicaram a Ele. E vocês precisam entender justamente isso. Vocês estão semeando, acumulando aquilo que o Senhor tem guardado para você. Já os servos indolentes, como é terrível a situação deles. Os servos indolentes e relutantes serão todos chamados a prestar contas ao Senhor. Lembra dos talentos, da parábola dos talentos? Cada um foi chamado, e aqueles que trabalharam diligentemente e multiplicaram, o Senhor chamava e dizia: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas e o indolente, como foi recebido? Senhor, eu não fiz nada com o teu talento, mas também não dei prejuízo nenhum. Eu enterrei, está aqui o que é teu. Servo mau e negligente. Devias pelo menos ter posto no banco para que eu recebesse com juros. Ou seja, o Senhor não vai aceitar de volta o que Ele te confiou se não estiver melhorado. Se tudo que você tem na vida não estiver sendo melhorado, aperfeiçoado, se
Ele não aceitará de suas mãos. Você tem uma esposa, ela tem que, a cada dia, por sua causa, ser melhor. Você tem um esposo, da mesma forma. Seus filhos precisam ser melhores, por tua causa, por causa do teu exemplo, do teu amor, da tua vida, da tua dedicação a eles, em glória de Deus. O teu trabalho, os teus amigos, eles precisam ser um pouco melhores, conhecer mais de Jesus por tua vida. Se as coisas e as pessoas não melhoram através da tua vida, você está enterrando os talentos que o Senhor te confiou. E quão triste é o relato dos servos preguiçosos, como eles estarão diante do Senhor, o que eles dirão diante do Senhor, o que o Senhor falará deles. O Senhor diz em Jeremias capítulo 48, versículo 10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aqui o contexto é entre os caldeus e os moabitas. O Senhor está dizendo para os caldeus, que são os babilônios: levantem-se e destruam os moabitas, e não retenham a espada do sangue, destrua-os completamente. Deus enviou. Por quê? Porque os moabitas eram arrogantes, perversos, cruéis e oprimiam Israel. E o Senhor levanta uma nação ímpia e diz: agora ataque-os, freie a maldade deles, não retenha a espada do sangue. E tem mais: se você fizer relaxadamente esta obra, Nabucodonosor, você será maldito. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E eu convoco esta igreja a refletir nisso. Não pensem que vocês não têm talentos, todos têm talentos. Não pensem que vocês não têm dons que Deus confiou, todos têm dons. Vocês precisam usá-los, mas não de forma relaxada, mas de uma forma completamente envolvente, completamente em vigor. Vocês precisam se envolver com a obra de Cristo da forma que Ele exige. Então, cada um dos irmãos, veja o que Deus tem confiado a você. As pessoas que Ele te confiou são talentos que Ele quer multiplicar. A tua própria vida é um talento que Ele quer multiplicar. Não seja negligente com a sua vida, não seja negligente com a vida dos outros, não seja negligente com a vida dos animais, não seja negligente com a natureza, não seja negligente com qualquer coisa que Deus te confiou. Pelo contrário, multiplique, faça os ambientes melhores. Seja dessa pessoa que o ambiente está pesado, aquele clima de velório, e quando você chega as pessoas se sintam felizes, sintam paz. Não seja dessas pessoas que trazem peso para a vida dos outros, mas traga leveza para a vida das pessoas. Seja uma pessoa leve, seja uma pessoa que oferece a Cristo tudo que você fizer. Lembre-se disso. A sua vida tem que ser uma vida de oração. Se você sair daqui: Senhor, que esse meu caminhar até a minha casa glorifique o teu nome, recebe como expressão de louvor e adoração esse meu caminhar, e esteja sempre ligado com o Senhor em tudo que você fizer. O galardão, como o salário do solícito, é um dever que ele tem.
Olha, eu quero receber elogios. Tudo bem, faça isso. Só que não espere nada do Senhor. O dever como salário do constrangido. Vai fazer constrangido, mas vai fazer, tudo bem, você não vai arranjar problemas com Deus. Você não será maldito de Deus, porque você está fazendo, ainda que constrangido, porque sabe que é obrigação, e você está fazendo. Ai de mim se não fizer. Mas você está fazendo, mas eu estou fazendo por obrigação. Pelo menos não terá problema. Mas existe uma maldição como salário para o omisso. O que faz em gratidão ao Senhor, esse recebe galardão. O que faz como obrigação, esse não tem galardão, mas também não arranja problemas com Deus. E o que se omite, o que cruza os braços, o que nada faz, esse é maldito aos olhos de Deus. Então veja bem como é que você vai servir ao Senhor, como é que você vai se dedicar ao Senhor. Espere do Senhor que Ele derrame sobre você a ocitocina divina, que esse prazer de servir a Deus esteja no seu coração, agora e sempre, para que você sirva a Deus com gratidão e com satisfação. Deus abençoe aos irmãos e eu agradeço a oportunidade.